Tô chegando aqui na nossa sala porque agora nós vamos mudar o assunto e eu quero te fazer uma pergunta, abençoada, abençoado. Você mente? Você já contou uma mentira? Qual foi o fruto disso? Você acha que às vezes é necessário mentir? Até que ponto vai essa questão? Hoje, dia 1º de abril, muitas pessoas entram nessa brincadeira pregando peças, né? Contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, se divertindo. Mas quando a coisa começa a ficar séria e isso começa a atrapalhar a vida, a sua e a das pessoas à sua volta, aí a gente tem que ter uma conversa séria. Então senta aí no sofá, que faz de conta que a sua sala agora, ó, tá aqui junto com a nossa, que nós vamos ter uma conversa séria aqui. Nós vamos receber, deixa eu pegar aqui, porque eu tirei, a Sueli Repulho. Ela é psicóloga e vem conversar com a gente sobre esse assunto em especial. Minha linda, pode entrar aqui na nossa sala, que nós estamos ansiosos para conversar sobre isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Senta aqui, fica à vontade. Obrigada. Um prazer recebê-la, né? Pra gente falar de algo tão corriqueiro, mas ao mesmo tempo tão sério, não é mesmo? Muito mais sério do que as pessoas imaginam, né? Exatamente, né? Hoje, considerado o Dia da Mentira, né? Para nós é um dia de grande verdade, e uma grande verdade é que a mentira faz um mal danado. Sim, sim. Né? Como é que a gente pode começar, então, levando esse assunto, né? Que é uma coisa séria, igual você disse, mais séria do que a gente pensa, para as pessoas começarem a entender o que a gente vai conversar aqui agora. Por que as pessoas mentem, né? Todo mundo que mente, não importa o tamanho da mentira, ela tem uma justificativa. Ela acha que ela está fazendo correto, ela acha que aquela mentira é necessária, quando na realidade ela só está querendo fugir de alguma coisa, de uma responsabilidade, de uma verdade, de uma consequência. Então aí, sabe, se você me telefona e eu não estou com vontade de falar com você, e eu virar e falar assim, olha, desculpa, agora eu não estou com vontade de falar com você, eu vou magoar, depois ela vai ficar triste comigo. Então fala que eu não estou, tá? E por que eu não posso? Por que será que eu não estou com vontade de falar com você? Será que eu estou ocupada? Eu posso falar. Eu estou muito ocupada agora, desculpa, eu não tenho tempo para você, mas a gente conversa. Ou então, olha, você me magoou, a maneira como você fala comigo não é legal. Vai ser meio constrangedor, vai ser meio difícil falar, mas se a gente quer manter a amizade, quer manter uma relação, é importante a verdade, porque eu te dou até a oportunidade de refletir por que está desagradável para mim conversar com você. Olha aí, ó. Tá? Mas é melhor falar que eu não estou. Né? Então toda mentira esconde uma verdade. Sim, né? E aí as pessoas se escondem, né? Tem muito a ver com covardia, né? Porque não quer enfrentar aquilo, né? Você pergunta se você tá bonita. E aí eu falo assim, tá muito olha, não, né? essa cor não combina muito com você. Eu não preciso falar, você tá ridícula, horrorosa, tá? Mas você não tem aquela blusa tal que fica super legal, tá? Eu posso te ajudar e eu não preciso mentir, tá? Eu posso ser delicada. E um amigo, uma mãe, mais uma pessoa com quem você tem um carinho, tá? É muito importante falar a verdade, porque você está ajudando. Você está dando a oportunidade da pessoa corrigir, da pessoa melhorar, né? Então, muita gente, eu diria que todo mundo mente, tá? Não dá para falar que existe alguém, né? Assim, o dia que a gente conseguir não ter mentira nenhuma, estaremos lá no plano dos santos, né? Então, agora, precisa ter consciência, tá? É muito complicado a pessoa que mente e acha que não mente. Então, é exatamente isso que eu ia perguntar, porque existem essas mentirinhas, né? Que são as mentiras... Às vezes você contou para esconder um fato, ou falou, não posso... Fala que eu não tô, ou então, sei lá, inventou alguma coisa, mas tem pessoas que começam a viver a partir da sua própria mentira e acreditando que, não sei, vira uma doença? Quase, né? Porque a gente não pode chamar de patologia, tá? Mas uma pessoa que mente com muita frequência, para ela se sentir segura, se sentir bem, ela precisa começar a acreditar na própria mentira. Então, se ela insiste tanto numa mentira, chega um momento que ela tem dúvida. Qual é a verdade? Qual foi mesmo a história que eu contei? Qual foi a versão? Se ela repetiu essa mentira muitas vezes, ela chega a ficar em dúvida. Tá? E aí acaba armando uma teia danada. Uma confusão, então.
É ruim mentir para o outro, é ruim enganar o outro, tudo, sim, é ruim. Mas a pior coisa, né, o pior estrago a ser feito é que, se você mente, você pode ser muito esperta, muito inteligente e conseguir fazer de uma maneira que eu nunca descubra que você mentiu, tá? Então, tem pessoas que viram expert nisso. Sim. Acontece que você sabe que você mentiu. Exatamente. Tá? E na hora que você vai deitar e pôr a cabeça no travesseiro? Pôr a cabeça no travesseiro ainda reflete um exercício de consciência. Quem faz, beleza, ajuda. Tem gente que não tem o hábito de fazer as reflexões, né? Tudo assim. E fica guardado lá no inconsciente, eu sou mentirosa. Se eu sou mentirosa, eu não sou uma pessoa ok, eu não sou uma pessoa legal, eu não sou uma pessoa confiável. A hora que eu vou, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, e aí me preparo para me sentir segura, tal assim, e tem uma vozinha lá no fundo, normalmente inconsciente, que fala, você não é legal assim, você é mentirosa. Nossa. E aí a pessoa se sabota. Aí a pessoa fala uma besteira na entrevista, a pessoa, sei lá, engasga, esquece uma informação, tudo. É autossabotagem. Ou seja, vai ter porque ela acredita que ela não na merece. vida daquela pessoa. Ela acredita no fundo que ela não merece porque ela não é uma pessoa legal. Ela mesma se condena. Exatamente, tá? Mesmo que ela fale, eu sou uma pessoa legal, eu sou isso, eu faço aquilo, que ela olhe para as qualidades, mas lá no fundo ela sabe que ela é mentirosa. Olha só. E assim, doutora, existe hoje em dia, com essa questão toda da internet, rede social e tudo isso, primeiro que a gente não posta uma foto sem pôr um filtro, pra gente ficar bonita na fita. Já tá mentindo. A gente quer ficar bonita. Eu faço isso, todo mundo faz. Não é bem, posta uma foto do dia que você acorda, assim, bem, vamos ver, né? Mas assim, existe um ambiente todo preparado para a pessoa mentir. Sim. Então, a vida hoje leva a pessoa a mentir. Então, ela não pode mais falar a verdade. Como é que a pessoa vai, partindo disso, enfrentar isso no seu dia a dia para não mentir? Para conseguir viver transparente. Quando a pessoa começa a viver essa mentira, na realidade, ela não quer escutar o que vai vir, né? Porque se você coloca uma foto da hora que você acorda, pode ter gente que vai falar assim, nossa, que ridícula. Mas pode ter gente que fala assim, nossa, como ela tem uma beleza natural, né? Mesmo sem maquiagem, olha o sorriso e tal. Na dúvida do que eu vou escutar, eu não estou preparada. Então, assim, a reflexão é, para que eu preciso fazer aquela postagem? Se eu vou mentir, se eu vou enganar? Para que eu tenho a necessidade disso? Né? Qual que é o objetivo? E o adulto, ainda ele é responsável por ele, é responsável pelas consequências. Mas aí quando a gente fala de criança e adolescente que entra nesse emaranhado, que é bonito mostrar só o bonito, né? Que tudo é perfeito, que tudo é felicidade, e a gente vê índice de violência, né? de suicídio, adolescente, tudo vai piorando. Então, assim, a educação tem que ser voltada para a verdade. Né? Mesmo que num primeiro momento doa, é muito complicado a gente ver. Na faixa dos 4, 5 anos de idade é onde a criança se acentua a história da mentira. Ela começa a ver que existe a possibilidade da mentira e ela começa a se encantar. Só que faz parte do processo. A gente não pode falar que é uma pessoa mentirosa, ela está só descobrindo. E aí a educação é que vai entrar. Aí a mãe fala, não pode mentir. Aí toca o telefone, fala que eu não tô. Pronto, ué. Criança, então, assim, não é que não pode mentir, tem que saber a hora, tem que saber o jeitinho de mentir, mas mentir pode, porque minha mãe está mentindo, exatamente. Meu pai está mentindo, tá? Eu não posso, mas minha mãe pode. Então, então quando eu for grande eu vou poder, eu não posso agora, mas depois eu vou poder. E muitas vezes a criança é ensinada a mentir, quando a consequência, o castigo, a repreensão que ela vai ter não é proporcional. Tá? Sumiu um objeto e a mãe começa, onde está, quem pegou, tal, não sei o que lá. Vai chegar um momento que a mãe vai ter que diminuir o castigo pelo sumiço do objeto, tá? E aumentar o castigo pela mentira, tá? Então, a hora que descobrir o que aconteceu com o objeto, olha, não pode fazer isso, assim, diminui quase totalmente a bronca do sumiço do objeto. E aí anuncia antes, olha, ter sumido o objeto não é uma coisa legal, tá? Mas acontece, eu entendo. Agora, quem está mentindo de não falar do objeto, aí a situação é mais grave.
tá? Porque realmente incidentes acontecem, a criança faz arte, brinca com as coisas, quebra, tal. Agora, se ela quer esconder, tá? Porque o castigo de ter quebrado o objeto é maior do que ela mentir, então ela aprende que é vantajoso mentir. Então Ou seja, tem que tomar muito cuidado. Vem de casa, sim, doutora, vem né? de casa. Tá? A criança que aprende que ela tem muito carinho quando ela fica doente. Ela começa a inventar dor de cabeça, dor de barriga, exatamente. Não vou pra escola, tá? não tô me sentindo bem. Então, qual é a verdade, né? A mãe, vamos supor, descobre que ela está mentindo, que está doente e tudo, então a mãe tem que chegar e falar, olha, o que você quer? Você quer faltar um dia na escola para ficar comigo? Não pode fazer isso todo dia. Mas nós vamos ver um dia que pode, nós vamos fazer uma exceção para realmente você passar o dia comigo. Eu vou só brincar com você. Essa criança está querendo atenção, está querendo carinho. Provavelmente ela pediu e ela não teve. Então ela descobre que mentindo ela vai ter. Porque esse carinho é uma necessidade básica, o ser humano não vive sem. Então, muita mentira vem baseado na necessidade de reconhecimento e de atenção. Não justifica, não é que está certo. Sim. Mas é importante entender, se você tem uma pessoa que costuma mentir perto de você, é começar a dar mais carinho, é começar a dar mais abertura. Você quer um abraço, quer minha companhia, vamos fazer alguma coisa junto, tal? A mentira vai diminuir. Porque ela não tem coragem de expressar a atenção que ela está querendo. Porque alguma vez ela foi tentar, não deu certo. Não deu certo. Foi tentar ser a verdadeira, sim. né? E aí não deu certo. Agora, doutora, como é que a gente vai analisar, por exemplo, eu já trabalhei com crianças assim, que era impressionante, e eram crianças, né? Criança puro, criança está ali, igual você falou, sendo formada. E elas inventavam umas histórias, umas coisas da casa dela, da situação, mas quem conhecia, então sabia que não era real. Dá uma dor, né? Falou, meu Deus, por que ele entrou nesse mundo? Quando é que nós vamos falar, opa, tá na hora de fazer alguma coisa para uma pessoa que chega nesse nível de mentira e tudo começa a vida dela inteira, né? Os filhos, o trabalho... Que nível de mentira você fala? Um nível de doença, não sei. Chega a ser um nível patológico, um nível de doença? Então, pode chegar, mas é assim, aí vem decorrente já de um distúrbio de caráter, né? A formação. Uma criança que tem uma família muito desestruturada de alguma maneira, que passou algum trauma muito grave, pode ter um distúrbio. É óbvio que tem um tratamento para isso e tal. Agora, a criança, ela é muito levada à imaginação. Então, o amiguinho contou que foi viajar para Disney. E aí ele escuta na casa dele que eles nunca têm dinheiro para nada, que eles não conseguem ir para a praia. Tá? Então, assim, eu nunca vou conseguir ir para Disney. Então, vou falar que eu fui. Aí ele começa. Porque quer reconhecimento, quer atenção disso, né? Então, ensinar. O que está faltando nessa casa? Humildade. Né? Não é menos porque não consegue ir para Disney, tá? Então, aceitar e ver. Agora, será que os pais estão se matando, estão fazendo de uma maneira que não se diverte nada com a criança, que ela realmente não tem nada para contar? Então, está falhando nisso também, né? A criança precisa brincar, você não precisa de dinheiro para brincar com a criança, exatamente, mas ter atenção, ter o tempo e tal. Então, quando a criança começa a inventar histórias, tem que ver, um pedaço é a imaginação, que é saudável, que é inventar histórias. Quando ela está inventando, tá? É legal a gente falar, nossa, que história legal que você está inventando, tá? Você está falando, eu sei que é mentira, mas é uma brincadeira de imaginação. Ela formando a imaginação. Então, tudo bem, tá? Não é você acreditar que aquilo é verdade, né? Que nem às vezes ter dó da criança é ruim, porque aí você fica, não quer desmascará-la, né? Desmascarar parece um termo tão pesado, mas é importante, porque aí você brinca com ela, entra na imaginação, ela sabendo que você sabe que aquilo não é verdade, e tudo bem. Né? A criança, nessa situação, ela pode inventar tanto uma viagem, um presente, uma coisa boa, quanto uma coisa ruim, quanto uma desgraça. Que é para ter atenção, que é para que fiquem com dó dela. E é o padrão que ela está aprendendo. Sim, tá? Em casa de novo, né? Se você não tem um padrão de carícias, de carinho, de reconhecimento legal, você sempre descobre que a sua mãe para tudo quando você fica doente. Ou quando você quebra alguma coisa. Então, essa criança vai ficar levada, vai ficar arteira, ou vai ficar querendo ficar doente o tempo inteiro para obter esse carinho. Certo. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai voltar.